Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Hoje nós estamos tão orgulhosas, né, Carol? Muito orgulhosas. Temos tanta coisa para aprender e com duas convidadas tão especiais. E a gente vai deixar que elas se apresentem. Sim, com certeza. Doutora Caroline e Mirella. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada, Por gente. estarem Obrigada. aqui. Obrigada a vocês Muito pelo obrigada convite. pelo Compartilhar essas histórias aí. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, Importante, viu? né? Gente, esse episódio vai ser muito especial, viu? Muito especial. É um episódio que pra gente, né, Sabrina, assim, nós estamos aprendendo, né? Então agora nós queremos que cada uma se apresente. Corrija a gente toda vez que a gente É. estiver errada, tá? Por Pode favor. deixar. Estamos em... É bom deixar bem Claro. claro, né? Porque nós estamos aprendendo todo esse trabalho novo, né? Que é um trabalho novo pra gente. Sim. Então, conta pra gente, doutora Carolina, qual a sua especialização, o que você faz. Eu sou Caroline, sou ginecologista de formação, sou mestra em saúde coletiva e hoje eu coordeno 2 ambulatórios no Hospital Universitário da UFJF. O ambulatório de ginecologia de diversidade de gênero e o ambulatório de ginecologia da infância e da adolescência. E você, Mirella? Oi, gente. Meu nome é Mirella, tenho 31 anos. Atualmente eu trabalho como recepcionista, sou estudante de psicologia, rainha de bateria, Adorei. bailarina, né? Professora de jazz e bailarina. E fui a primeira, né? Da cirurgia de transgenitalização. Então é isso que a Juiz gente de quer Fora. saber, esse encontro de vocês, né? O porquê de estar aqui vocês duas juntas, qual o significado de tudo isso. Vou deixar a Mirella falar primeiro, para ela contar a história dela e como que ela chegou, porque eu entrei no meio do caminho da história dela, né? Claro. Ela foi a fada Vamos- madrinha. Então, eu iniciei minha transição com 23 anos, né? E aí eu já tinha essa ideia de fazer Conta só, assim, que transição. Porque as pessoas minha vão- transição vão de se- gênero. Isso. Comecei minha transição de gênero aos 23 anos. E aí, lá em 2022, 2023, eu já tinha essa vontade de passar pela cirurgia de transgenitalização. Só que era algo assim um pouco distante por questões sociais, questões mesmo de saúde pública, políticas de saúde pública que na época não tinha ainda para a população trans. Então eu fui vivendo da melhor forma possível, né? Dentro das condições que eu tinha naquele momento. Mas fui maturando essa ideia. Não tirei o foco disso, só mesmo coloquei ali no cantinho. E aí, quando começou o ambulatório lá na HU, eu me inscrevi para ir fazer minha terapia hormonal lá com o pessoal. E aí, uma dessas consultas, né, dentro desses 3 anos, surgiu a oportunidade de fazer. E aí, eles me informaram que eu estava dentro dos critérios para ser uma das primeiras a fazer a cirurgia. E aí, eu aceitei e começou todo o processo. E aí, foi onde eu conheci a Caroline. Isso aí. E foi uma coisa que você sempre quis, né? Você já estava ali naquele meio já preparada, né? Então, o preparo é uma coisa assim que eu falo que toda cirurgia, qualquer coisa que a gente for mexer no corpo, a gente tem uma ideia, Uhum. mas o preparo em si, ele acontece dentro do processo mais assim atualmente falando. Uhum. E o preparo eu falo que ele acontece até depois da cirurgia, porque a gente sempre vem com uma expectativa. Uma E aí, experiência contínua, né? e isso, porque a gente vai com uma expectativa, e aí quando a gente vai conversar com a equipe médica, a gente vai vendo que muitas coisas é muito sensacional, assim, quando você vê uma pessoa falando, outra falando na internet. E aí, assim, a gente vai com uma expectativa muito cisgênera na hora que a Uhum. gente vai buscar a cirurgia, né? Uhum. E assim, vale lembrar que até uma vulva cis tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. E então, assim, o preparo, você vai com uma ideia, mas o preparo, ele é feito como um todo, tanto seu quanto da equipe médica, como um todo mundo. Então, assim,
eu não cheguei 100% preparada. Eu fui aberta a sanar as minhas dúvidas com essa vontade. E a partir do acolhimento que eu tive, assim, dentro das informações, eu falei, não, tô preparada e vai ser aqui. E aquele sonho que tava guardadinho, chegou o dia, né? Aí de repente foi assim, foi uma sensação assim inexplicável. Vivi um êxtase. E essa foi lindo. sua primeira cirurgia, doutora Foi a primeira Caroline? cirurgia. O HU está habilitado ao atendimento de pessoas em diversidade de gênero desde abril do ano passado, né? Abril de 2023. Só que a partir do momento que a gente teve a habilitação, houve uma série de treinamentos, né? Porque essa cirurgia especificamente é uma cirurgia que, além dela mudar a estética, ela muda absurdamente as funções. Ela muda a Uhum. forma de urinar, ela muda a forma de evacuar, ela muda a percepção sensorial do corpo. Então, assim, eu falo que é um nascimento de uma pessoa adulta. Uhum. Então, assim, a gente vai com a expectativa, inclusive a equipe cirúrgica, a gente vai com a expectativa, mas na verdade a gente constrói aquilo durante o ato, a parte física, né? E depois disso a gente inicia um acompanhamento que é longo, né? Longo, um período que não é um período fácil, né? A recuperação da cirurgia não é fácil, de aprendizado, né? Para essa mulher, dessas novas funções e dessas novas Não ser capacidades fácil físicas. é não ser fácil para a equipe médica e para o paciente. É um não fácil, é Não difícil é para fácil. todos. E deve ser um Exatamente. aprendizado para todo mundo, né? Porque tá todo Sim. mundo aprendendo como é que ela vai Sim, reagir, exatamente. o que que ela vai sentir, né? Exatamente. As técnicas cirúrgicas, elas já existem, inclusive com modificações, não é uma coisa experimental, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas tá fazendo experiência. Não é isso. As técnicas Uhum. são muito bem definidas, a gente tem literatura sobre isso mundialmente, né? E o que acontece é que durante o processo, cada mulher vai evoluir de uma forma, né? Então a gente vai ter Mas aquela... isso é toda a cirurgia, né, Carol? Exatamente. É, O que eu acho que faz grande diferença no caso dessa cirurgia especificamente, porque existe uma expectativa gigantesca no resultado. Só que esse resultado não vem assim. Então, assim, com toda cirurgia plástica é assim. Mas, por Sim. exemplo, se você vai colocar uma prótese de silicone, você vai ter 2 incisões bem pequenininhas embaixo da mama, e aí vai ter aquela mudança da pele, da areola e tal. Mas quando você sai do pós-operatório, a prótese tá ali, aquilo ali tem que cicatrizar, ok. Na cirurgia de genital não é assim, né? Então, assim, o processo, ele muda muito durante o tempo. Muito, muito. Então, por exemplo, o xixi. A gente reposiciona a uretra. Uhum. Então, no início, o xixi é esquisito. É. Hoje eu sei fazer xixi. Exatamente. Mas você imagina que pra mulher também não é fácil. Nossa, eu ficava pensando, gente, quando eu for num banheiro público, como eu vou fazer? Eu vou sair tem toda quanto- molhada. Você tem não quanto tem tempo ideia. de cirurgia, Mirella? Tem 5 meses. Fez 5 meses, dia 7 agora. Olha, E bem é muito Você aprende interessante, tudo. né? Então você aprendeu Exatamente. rápido. É Que eu falo, verdade. Ai, mas que eu falo quando a gente é criança, a gente demora 2 anos para aprender a fazer xixi. E assim, foi uma loucura. E eu ficava com as minhas amigas cis assim, amiga, como que eu faço assim? Aí eu mandava mensagem pra Caroline, quando eu ia na consulta, né, eu falava, Caroline, como que eu faço pra fazer xixi sem me molhar inteira? É. Aí ela, tá, vou te ensinar. Então, assim, gente, sem assim, E são sem coisas exagero, muito né? pequenas, né? Muito. Que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, essa história, né, da urina. E era uma coisa muito interessante que é isso, a percepção do xixi curtinho, né? Porque aquela uretra era enorme. Era enorme. E agora, é e no pequenininho. início o jato vai para um lado, vai para o outro, porque ainda tem esse processo cicatricial ali. Os pontos abrem, né? Eu tive pouca, né? Eu tive pouca densidade. A Que gente ótimo. sempre avisa, porque assim, é uma cirurgia muito grande, em que a gente roda tecidos de posição. Então, a gente tira o tecido de uma posição e coloca em outra. E quanto tempo em média dura essa cirurgia? De 4 a 6 horas. A cirurgia dela especificamente durou 4 horas. Uhum. Mas a gente, né, dependendo da dificuldade, enfim, pode durar um pouco mais, né? Mas em geral é isso aí. Então, assim, não é um procedimento super longo, entendeu? Em termos de execução, é uma cirurgia muito anatômica, apesar de ser um procedimento com potencial de sangramento muito grande, com potencial de lesão de outros órgãos muito grande. A gente está fazendo, né, um túnel no períneo
entre o intestino e a bexiga. Então, eu tenho possibilidade de lesão na hora de fazer esse túnel, de soltura de pontos, né? São muitos pontos internos e externos E tudo isso foi esclarecido, em né? muitas áreas de Nas tensão. consultas É antes da muito gente operar. importante que se esclareça para que a gente alinhe expectativa, né? E no caso da Mirella especificamente, ela sabia que ela era a primeira, porque isso também tem um peso, né? Apesar de sermos, né? Com certeza. Exatamente. Eu tenho 19 anos de formada e o Zé Murilo, que está comigo, que é o urologista da equipe, tem mais tempo que eu, não sei exatamente quanto, mas mais tempo. Então, somos 2 cirurgiões muito experientes. Mas é um processo totalmente novo. Com certeza. E não existe formação oficial para isso. Então, como que um cirurgião aprende a fazer isso? Você vai até um serviço que já tem experiência e aprende a fazer. Na E a- prática. Exatamente. Olhando. Exatamente. Aí é isso, partindo da ideia de que você já tem experiência cirúrgica. Então, assim, o treinamento para se fazer, ele depende da experiência do cirurgião, né? Se for uma pessoa que às vezes não tem experiência ou acabou de formar, às vezes vai gastar um tempo para conseguir executar com segurança. Mas são muitas novidades, né? Porque é uma anatomia diferente, Sim. é um processo de recuperação muito denso e que a gente caminha junto. né? A Mirella tá se redescobrindo, né? É, Se autoconhecendo agora, autoconhecendo em novamente, né? todos os aspectos, assim, É. fisiológicos, sexuais, né, assim, de prazer. Qual tem sido o maior desafio, Mirella? Além do xixi. Além de xixi, o maior a gente já desafio. superou. Esse já passou. Então, pra mim, o maior desafio é a questão da calcinha úmida, gente. Ah, porque sente Ela contato mais umidifica. próximo. Expliquem para a Mirella. Aí, tipo assim, eu fiquei assim, ai, Carol. Isso é não normal. acredito, Isso é a coisa mais tô normal que sujando. existe, né? Aí ela, não, é normal, no final do dia vai ficar um pouco mais úmida, porque é úmido, não. É. E aí, assim, é o que eu falo, é todo um rolê, é uma descoberta, sabe? Que você vai, assim, mas É tão legal a gente escutar isso, Hoje né? eu já Porque tô- a gente nem imagina, né? São Muito coisas e é uma coisa muito tão que a gente não simples, porque pensa. a gente isso é tão normal. já se Exatamente. adaptou, né? Assim, Exatamente. e aí, eu brinco que eu falo assim, gente, parece que eu tô numa puberdade, né? Porque Que legal. quando eu tive a primeira relação, e aí eu fui, a Caroline, você me manda mensagem 1h da manhã, 2h da manhã. Mas Ah, a eu gente queria saber Eu ia quanto tempo, né? Eu achava que era muito mais de também quarentena do que a Nossa, eu ia gente ficar tem. louca. Você me fez Quanto ficar louca, tempo? parece igual aquele filme de exorcismo. É quarentena? Depende. Ah. No caso da Mirella, como a cicatrização dela foi muito boa, né? Ela teve pouca soltura de pontos, que a gente chama de deiscência, né? Que são os lugares onde o ponto abre um pouquinho. Ela teve muito pouco. Então, com a evolução, a gente avalia quando aquele tecido já é capaz de suportar a pressão. Uhum. A partir do momento que esse tecido já é capaz de suportar, né, a elasticidade e a pressão da relação sexual, a gente já pode permitir. E aí ela foi sendo acompanhada. Então- Agora você conta pra então, gente assim, quanto deixa- tempo depois. Deixa só. Antes de entrar pra Mirella, porque a gente vai saber mais coisas mais profundas Ai, meu aí. Deus. Agora aqui é a parte da fofoca. Eu quero. Primeiro eu quero saber, assim, clitóris e, né, o prazer nosso tá no clitóris, como que Todo mundo funciona. pergunta isso, O que acontece? Como eu falei para vocês, existem várias técnicas e as técnicas foram sendo aprimoradas à medida que o tempo foi passando. Então, por exemplo, a gente tem técnicas que constroem a nova vagina com a pele do pênis invertida apenas, Uhum. com parte da pele do pênis mais parte da pele da bolsa escrotal e a técnica que a gente faz, que é parte da pele do pênis e retalho de uretra. Então, a gente também coloca, porque parte da uretra deixa de ser utilizada, né? Era aquela uretra que vinha pelo pênis Sim. e agora ela vai estar Meu fixa Deus. no períneo. Então, eu tenho um resto de uretra que sobra, que a gente rebate para dentro da vagina. E então, a vagina desta técnica, ela é feita 2/3 de pele e 1/3 de mucosa. Então, eu tenho uma lubrificação natural. Ela é uma vagina que tem um pouco de lubrificação, não o suficiente para uma relação sexual, mas já melhora muita coisa em termos de higiene, em termos de capacidade mesmo de deslizamento, né? Uhum. E o clitóris, sim, ele tem inervação.
O clitóris é feito com parte da glande. A gente tira um pedacinho da glande e faz os pontinhos ali para fazer a bolinha do clitóris, mas a gente mantém a inervação da glande. Então, o clitóris tem inervação sensitiva normal, também não é uma coisa imediata. No início, ele mais dói do que é gostoso, porque ele tá com ponto ali, né? Sim. Então, no início, ele tem uma hiperestesia, um desconforto. Mas ele tem sensibilidade. E uma outra coisa que é bastante interessante nessa cirurgia também é que quando a gente faz o túnel para colocar a neovagina naquela posição, a gente está com o teto da vagina em cima que eu tenho a próstata, que é um ponto de prazer. Sim. Então, tanto para penetração vaginal quanto para estímulo clitoriano, a gente tem uma boa sensibilidade. E agora conta, Mirella. Conta. Agora eu tenho Então, que saber. O quê que Foi, vocês querem saber? foi difícil, lógico que foi, né? Lógico que deve vir com aquela tensão. É a busca do autoconhecimento agora É. também, que a gente prega tanto aqui, É. né? Para todas as mulheres, a gente tem que estar sempre em busca disso, né? E agora é a sua nova forma aí para poder sentir prazer. Aham. Então, esse era o meu grande receio, né, de fazer a cirurgia, que seria mesmo uma questão da funcionalidade. Porque o prazer é tudo, né, pra vida. Então, eu prezava muito por isso. Então, eu fui muito assim, pensando, descobrindo. A primeira vez que eu senti vontade, assim, que eu senti uma sensibilidade, assim, gostosa, eu tava ainda com um ponto, e aí eu senti muita dor, porque ela inchou, assim. é, Eu senti uma pressão. Caroline explicou que foi uma irrigação ali por conta desse desejo. É o né? próprio entumecimento que a gente Sim. tem mesmo durante a É, atividade sim. sexual, né? A Que gente- também é preservado na cirurgia. Então, assim, não existe ereção, não existe nada que fique inchado, mas tem um entumecimento Tem, vascular, tem. né? Um aumento de É. vascularização. Sim. Aí ela me explicou, só que eu tava recém-operada, né? E aí, eu tava, tipo assim, conversando com um boy, né? Que é, assim, o boy que eu tô até o momento, né? Que foi o primeiro também. E aí a gente tava conversando umas coisas, assim, mais adultas, né? E aí me veio essa vontade. Aí eu falei com a Caroline, né? Aí eu já fiquei mais feliz, assim. Falei, opa, tá funcionando o negócio ali. E aí, vocês querem saber da primeira vez? Claro. Se você quiser, mas a gente quer saber. Ai, tá Você bom. fala a parte que você quer Mas saber. querer saber, a gente quer saber. Tá ótimo, eu vou falar. E aí, assim, primeiro ponto, né, assim, que nós mulheres, a gente vem de uma sociedade que prega muito essa questão, assim, que você tem que ter a sua primeira vez com uma pessoa muito especial, uma pessoa que não sei o quê, nananã, e tem que ter seu namorado, nananã. Só que, assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter a minha primeira vez com alguém, com um cara que fosse realmente especial pra mim, que eu tivesse um carinho muito grande por ele e ele por mim, e que ele entendesse que aquilo ali era um momento muito importante pra mim, né? E Isso. tivesse cuidado, zelo. E assim, graças a Deus eu fui privilegiada, Ai, que legal. né, de ter essa pessoa, foi me visitar no hospital do pós-operatório e acompanhou essa trajetória comigo. Eu já tinha, a gente já Já é tinha uma coisa parceiro. já antes. E assim, a gente foi o primeiro em tudo, porque antes, quando eu conheci ele, eu já não tava mais me sentindo tão confortável de ter relação sexual com a genital que eu tinha. Então, assim, a gente foi ter relação mesmo de fato agora, né? Depois que eu fui liberada. Deu 3 meses e uma semana que eu recebi alta, eu falei aqui. E aí foi no dia dos namorados. Dia do meu aniversário. Aí assim, fui convidada pra jantar, né? Falei, vou lá, né? Eu não sei se vai rolar nada, mas fui. E aí, menina, eu falei assim, quer saber? Vai ser hoje. Aí fui, assim, a sensação a primeiro momento, tipo assim, ele tava até mais cauteloso que eu, porque eu tava um furacão, né? E ele ficava assim, calma, não faz isso, não sei o quê. E eu assim, não vai, se eu não tiver, quando eu não tiver dando conta, eu te falo e tal. E aí, assim, o primeiro momento é assim, uma sensação que parece que
tá assim, que vai arrebentar tudo, sabe? Assim como nas mulheres cis. Sim. Aí eu fiquei assim. Aí eu, ai meu Deus, porque eu fazia dilatação, e na dilatação eu não era a mesma pressão, Uhum. né? E aí, assim, né, um parceiro, assim, bem tal, e aí eu falei assim, nossa, gente, como vai ser isso, né? Isso tudo. Aí foi, assim, o primeiro dia não foi, assim, é, foi prazeroso, mas eu não consegui curtir de fato, porque eu fiquei com muito medo, sangrou. Gente, mas eu acho que é igual a Assim primeira como vez. Isso, foi. Gente, Pra quem mim foi um fala, arraso. agora como É tudo ginecologista, novo, né? essa história de romantizar a primeira Não, vez, primeira vez gente, é um desastre. é um mesmo, desastre. É um A primeira desastre. vez eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim. E olha que eu tinha tomado vinho. E aí eu fiquei muito apreensiva. E aí eu falei assim. O arroba falou assim: e aí, como é que tá? Aí eu falei assim: tá, tudo bem, a gente pode continuar. E aí, tipo assim, a gente foi tal, fazendo, não sei o quê. Aí eu não consegui ir até o finalmente, né? Aí ele falou, não, tudo bem, a gente vai ter tempo disso, não sei o quê. Aí quando eu levantei, tinha uma poça de sangue. E aí ele ficou desesperado. Liga pra Caroline, vamos ligar pra Caroline. 3 horas da manhã. Manda mensagem pra Caroline, a gente vai pro hospital, onde que ela atende? Eu, calma. Ela e a Priscila, que é a minha fisioterapeuta pélvica, calma. Elas falaram que ia acontecer isso mesmo, relaxa, tá tudo certo. Ele ficou apavorado. Mas aí, nessa primeira noite, eu não consegui sentir orgasmo, não consegui chegar. Uhum. Aí tá, a gente foi, continuou se encontrando, né, saindo e tudo mais. Aí um belo dia eu fui pra casa dele de novo. E aí, assim, eu já tinha até esquecido. Falei assim, não vou ficar pilhada nisso não. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Aí tá, a gente acabou de jantar e a gente começou a tomar um vinho. E aí eu sentei no sofá. E ele falou assim, senta aqui. Aí eu sentei assim, pra conversar com ele. Aí passei a perna assim, aí a gente começou ali, né, esquentar, beija daqui, beija dali. E aí ele foi passando a mão em mim, né, porque a gente tem zona erógena por todo o Sim, corpo. claro. E aí ele chegou lá, né? E aí quando ele chegou lá, eu falei assim, nossa, calma, peraí, fica aí. E aí foi mexendo, 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 mexendo. E aí eu tive meu primeiro orgasmo. Que legal. E foi assim, Então é muito E foi bom pra diferente. segundo, E pra foi diferente segunda das vez. outras foi no vezes. segundo não, acho que foi no terceiro. Mas muito bom, tem mulher que até hoje não chegou. Meu Deus, eu falo parabéns. É o que eu falo. Parabéns. Parabéns. Eu E aí eu mesmo. falei assim. Aí ele falava assim: olha, é uma descoberta. Então, aonde eu for indo, você vai me falando se eu fico, se eu não fico, se eu acelero, se eu for mais devagar, se eu paro. Aí eu, tá bom. E aí foi. Aí eu falei assim: fica aqui. E aí, quando eu vi, gente, eu tava numa sensação que aquilo, a minha carne tremia toda. E aí eu fui escorregando pelo sofá, assim, ó. E eu fiquei num estado, gente, de tipo assim, de extrema Êxtase. sensibilidade. Morram de Eu fiquei inveja. assim, e ele, tá tudo bem? Aí eu, nossa, eu tive meu primeiro orgasmo, eu preciso falar isso pra Caroline. Aí você ligou 3 horas da manhã pra ela. Não, aí pela manhã eu mandei um áudio pra ela falando, Caroline, você não acredita? Eu tive meu primeiro orgasmo, foi muito bom. Menina, Nossa. que é isso? Não sei o quê. E aí, depois disso, eu fiquei igual uma adolescente louca depois que conheceu o orgasmo. Eu não podia ver ele, que eu já queria. E ele falava assim, calma, não sei o quê. Eu, não, eu quero. E aí eu ficava toda hora, sabe, querendo experimentar daquilo. E assim, O brinquedo funcionando. nossa, O brinquedo gente. funcionou. Ai, é muito bom pra você, né? Gente, Ter pois esse é. feedback tão positivo, É, porque tão ela bom, É né? incrível. Isso Porque é incrível. inicialmente, né, Isso é um Caroline? sucesso, né? Esse é o sucesso da Porque da inicialmente, cirurgia. igual ela falou, é uma coisa nova pra todo mundo. E ela falou pra mim, olha, vai experienciando, vamos vendo o que a gente vai fazer. E aí você vai me contando as suas experiências, entendeu? E aí eu fui e falei pra ela. Aí agora, daquele dia em diante, eu já consegui encontrar meu ponto G, inclusive sozinha, que agora eu consigo usar os meus brinquedos em casa e chegar lá sozinha também. Olha que Mas- E as diferenças do antes e depois? legal. Como Eu também ia foi? perguntar isso. Do antes. Existe uma diferença de sensação? Então, Dessa sensação aí que você Prazer, desse de orgasmo prazer, que do você orgasmo. sentiu. Então, a sensação do prazer vaginal é uma sensação que eu acho que ela
ela irriga mais, assim, a pelve, sabe? É uma sensação que ela vem mais, assim, dessa parte aqui e ela consegue tomar mais o corpo do que uma sensação com o órgão masculino. Porque eu acho que a sensação com o órgão masculino, ele é mais pontual, assim, sabe? É tão legal escutar isso, né, É. gente? Porque Porque quando você- isso aí é uma experiência única, né? Porque quando, assim, um orgasmo pelo clitóris, eu acredito que ele, tipo assim, ele irradia mais essa região pelve aqui, entendeu? E assim, e eu sinto ele mais longo. Na verdade, o Sabia? clitóris, ele tá ali na pelve, né? A Uhum. glande peniana, não. Não. E eu Então, consigo assim, sentir ele mais longo e eu consigo perceber que se eu continuar o ato, eu consigo chegar em outro. Vários. Outros, Ai, então é. eu já tô com inveja. Gente, que demais. Mas assim, tudo isso, gente, depende muito a questão mesmo do social, porque nós Exatamente. mulheres, a gente é sempre Claro. retalhada a não se masturbar. Sim, Né? sim. Então, assim, a partir do momento que você escolhe conhecer o seu corpo e o que você pode fazer com ele, o Exatamente. prazer é outro, gente. Você tem uma saúde mental bem trabalhada nisso, né? Sim. Porque o prazer também começa aqui. certeza. Começa, né? e assim, é outro. E assim, igual eu falei da questão do privilégio de ter um parceiro legal, porque assim, às vezes o cara, ele só quer mesmo se satisfazer ali. Sim. É igual eu falo com todo mundo. Soca, soca, todo mundo faz. Até meu Isso. vibrador, se eu quiser. É isso É aí. isso. O negócio tá ali, né? Porque essa se é a você diferença. escolhe uma carne, então vamos lá, né? O banquete tem que ser completo. Exatamente. E, assim, é muito sobre isso, assim. É você se autoconhecer, é o parceiro, é o momento que você tá. E que bom que você teve boas escolhas, né? Uhum. Você soube escolher o seu Teve a parceiro, que teve maturidade, né, a pra maturidade saber. de escolher o parceiro, né? Que teve o carinho, todo o carinho, e que foi muito bom. E isso foi muito bom também para o resultado do seu trabalho Com também, né? certeza, com E certeza. é uma escolha, assim. É uma coisa primordial, porque, igual, tem muitas mulheres que às vezes têm uma primeira vez traumática e que criam um bloqueio, ou às vezes nunca vai conseguir chegar no orgasmo, né? Não, são muitas, né? Exatamente. São E isso acontece, né, com mulheres cis, com mulheres trans. A gente sabe que o feminino tem muito essa questão, né, do prazer Para o outro. com pecado, prazer É. com culpa, né? Então, assim, isso é uma coisa que persegue a gente, né, pela história. Então, assim, a gente vê como que as coisas evoluem, né? Como é que a gente melhora a qualidade de vida, enfim. A questão mesmo dos vibradores, né? A gente usa vibrador como auxílio no pós-operatório. Dela, né? Porque essa hiperestesia, essa sensação de choquinho e de dor, porque pensa, gente, passa ponto no clitóris. Nossa. Né? é. Até aqueles pontos caírem, cicatrizarem. Então, aquilo dá choque. À medida que você vem colocando o vibrador em volta ali com aquele estímulo, você começa a desensibilizar o que é ruim Sim. e aumentar o que é prazeroso. Então, assim, a gente tem um monte de recursos, né? E a fisioterapia pélvica é Primordial. imprescindível neste processo. A gente não tem acesso a essa musculatura pélvica profunda na genitália, pênis, bolsa escrotal. Não existe esse espaço. Então, para que a pessoa entenda como que ela vai lidar com aquele espaço, é imprescindível que a gente tenha um fisioterapeuta pélvico. Desde o pré-operatório, para começar já a trabalhar a musculatura ali para evacuação, o mínimo do assoalho pélvico, até o momento que a gente passa a ter, né, esse túnel vaginal. E aí ela começa a despertar a consciência corporal daquele novo O túnel espaço. corre o risco de ter estenose, de fechar, Sim, né? sim. E aí uma- vem a físio, entra também nessa função. Exatamente. Esse espaço, ele é um espaço que não existe inicialmente, né? Uhum. Então, a musculatura pélvica das mulheres trans, ela não tem aquela falha que as mulheres cis têm. Então, é uma musculatura fechada, né? Uhum. A partir do momento que a gente abriu o espaço, é importante que a gente tenha esse aprendizado em relação ao músculo, a sustentação daquilo ali, né? Para que a gente possa evoluir
bem nas funções. Então, assim, processo cicatricial também é muito importante, o uso de laser, a gente tem uma série de recursos para melhorar ali, né, esse cenário, o aprendizado das evacuações, né, sem fazer muita pressão. Então, tem toda uma série de... Reeducação, né? Exatamente. E, assim, o fisioterapeuta é imprescindível nesse período. Os processos de dilatação, eles são chatos, na verdade. Porque Como acontece depois da cirurgia? Fica algum... Fica. Algum que não... Fica. O quê? Fica o quê? Conta pra nós. O que molde. vocês colocam? Fica um molde. Fica um molde. Fica um molde. É igual quando a gente faz no nariz, coloca Isso. um... É um negócio por dentro que Por estrutura, dentro, né? exatamente. O que acontece? Depois tira ele. Depois ele tira, sai, né? depois tira. Quando a gente coloca, né, essa nova vagina no túnel, ela não tá presa em nada, né? Então, o que a gente faz? A gente introduz o molde, que é um tipo de dilatador, que é de acordo com o tamanho que a gente, né, fez, que também depende do tamanho do pênis. Então, a gente faz ali o túnel, a gente leva para o centro cirúrgico igual prótese de silicone. Então, experimenta ali 1, 2, 3 e vê qual que é o mais adequado. E esse molde, ele fica suturado no períneo mesmo, ele fica preso com pontos, né? Isso fica durante 7 dias, que é exatamente para ficar bem direitinho. 7 dias. É bem chato, é bem chato. Então, Isso assim... tudo, o tempo de internação é longo, então, também. Uma semana, 8 dias, mais ou tá. menos. Porque aí, no 7º dia, a gente tira o molde e tira a sonda. Porque também tem que ficar esse período de sonda, tem que porque a ficar, uretra claro. tá cheia de ponto, Sim. né? Então, assim, tiramos tudo. Deu para fazer xixi direitinho, tá tranquilo, aí já pode ir para casa. Só que aí eu tirei o molde, qual que é a tendência da musculatura? Cai. Fechar o Fechar. negócio que eu abri. Então, a gente inicia as dilatações, primeiro para a questão de propriocepção e autoconhecimento desse novo canal, e para que a gente mantenha essa musculatura ali abrindo. Porque a vagina em si, o canal, ele não vai fechar completamente. Sim. Porque ali tem um pouquinho de uretra, tem mucosa, tem muco, vai ficar ali. Só que se o músculo vier, né, em volta e fechar, muitas vezes funciona como se fosse um vaginismo. Isso já ia falar, aí vai ter dor. Exatamente, É. isso impede a penetração. Então, assim, essas dilatações, elas têm que existir. Então, por exemplo, se um dia a Mirella não tá tendo mais relação sexual com penetração, ela precisa manter as dilatações. Porque senão, se passar, sei lá, 1 ano, aí a hora que ela for ter relação sexual, ela vai ter dificuldade na musculatura. Tem que estar sempre Nós, treinando. mulheres, cis, temos isso. também, mesma coisa, Imagina no músculo que não tinha não essa tinha, falha, é né? verdade. Então, assim, é importante manter as dilatações, é um período enjoado também. Nossa, É chato, entendeu? Porque ela fica fica todos os dias fazendo esse exercício. Todos os dias tem que fazer 2 vezes por dia por pelo menos 30 minutos. Então, assim, antigamente a gente escuta histórias, Vira né? rotina. Por né? exemplo, exatamente. Vira rotina, Vira igual rotina. escovar dente. Exatamente. Das mulheres que operaram inicialmente, né, há 10, 15 anos atrás, que o que era orientado era que elas ficassem sentadas em cima do molde. Olha. Então, assim, não Loucura, tinha coitadas. nenhum trabalho ali daquela musculatura, de consciência corporal, não tinha nada. Então, assim, muitas mulheres que operaram há muito tempo atrás acabam perdendo a capacidade da vagina, né? E uma outra coisa que é importante que a gente frise é que mesmo vaginas, né, que às vezes tem 10 anos que não tem penetração. A gente tem uma paciente no hospital universitário que fez uma cirurgia em 2012, ou seja, tem 12 anos, e ela nunca conseguiu ter penetração. Ela fez no Serviço do Rio, que é um dos mais antigos do país. E a gente conseguiu fazer ela ter penetração com fisioterapia pélvica. Olha que bom. Entendeu? Então, assim, as vaginas, elas dilatam. E pensa, nessa paciente, a gente nem tinha mucosa. Então, assim, mesmo quando às vezes a gente fica com uma vagina um pouco mais curta, porque isso depende do tamanho do pênis. Sim. Então, dependendo, quando a gente vai inverter, se for pequeno, vai ficar com o canal um pouco mais curto. Mas a gente ganha esse espaço nas dilatações. Entendeu? Então, vai fazendo a dilatação. E quando inicia a atividade sexual, é o que a Mirella falou. Não tem dilatador melhor que pênis. Então, assim, à medida que começa a ter relação sexual, a Vai gente ficando mantém melhor. o canal ali muito E melhor. vai ativando aquela musculatura e a toda, né? fisioterapia pélvica, ela ajuda também na questão de você
ter controle ali. Sim. Entender a Né, musculatura, Isso, né? entender a musculatura. E eu Sim. fiz também algumas sessões antes da cirurgia. É muito Com a importante. Priscila, né? Que ela me ensinou algumas técnicas de respiração, algumas coisas assim. E as dilatações eu fazia também nas sessões de fisioterapia. Eu levava os dilatadores e aí ela ia fazendo a dilatação comigo, eu ia passando os comandos, aperta, solta, entendeu? Uhum. Junto com esse trabalho, assim. E a fisioterapia pélvica foi, assim, maravilhoso, Ai, divisor de águas É. pra mim. A Sabrina Porque- que eu diga, né, Sabrina? Como que é? Não Como é bom existe ouvir isso, né? possibilidade da gente fazer um acompanhamento de uma pessoa em diversidade de gênero com ou sem cirurgia, sem uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, assim, é essencial que a gente tenha fisioterapia, que tenha psicologia, que tenha, às vezes, assistência social, porque, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia que você vai ter que, às vezes, ficar 3 meses afastado. Então, tem que prever qual vai ser a rede de apoio, É como é que vai verdade. ser, por exemplo, INSS, essa coisa toda. Tem que prever isso, por quê? Porque é uma coisa imensa, né? A rede de apoio. Nossa, gente, eu falo, eu tive rede de apoio e eu tive um baque, assim, porque o pós-operatório não é fácil. Esse foi um dos seus maiores desafios de todo o processo? Assim, um dos, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa, né? Eu sempre fiz muita coisa. Então, eu ia pra faculdade, eu trabalhava, eu malhava, eu ia pros ensaios da escola de samba, e de repente eu me vi prostrada, assim. E, assim, o físico, você toma analgésico, passa. Incrível isso. Agora, gente. o emocional é uma coisa que vai além, né? Sim, não tem... Então, assim, você fica numa luta com a sua mente, porque assim, você tá com um novo órgão ali, você tá aprendendo a lidar com as suas funções, você tá aprendendo a lidar com a sua reclusão, né, do pós-operatório. E assim, são vários fatores que vêm. Então, assim, você enfrenta os seus fantasmas mesmo, de fato, nesse momento. Então, é o que eu falo pra todas as meninas que vêm me perguntar, assim, eu falo, gente, olha, busquem uma rede de apoio, porque assim, os primeiros meses, a minha marcha foi melhorar depois de 30 dias, gente. Eu andava ainda igual uma pata, assim, para levantar da cama doía. Eu lembro que a Caroline me liberou para receber uma medalha de homenagem da Câmara, daqui de fora. Eu fui de carro, tive que ser a primeira da cerimônia, fui para casa, mas essa noite eu fiquei morrendo de dor a noite toda, porque é uma pressão absurda que você sente na pelve, porque você fica em pé ou sentada, tanto faz, o negócio tem que ficar deitada. É o corpo se renovando, É. né? E tá É, trabalhando e ali. Exatamente. e é uma E é um cirurgia período, grande. gente, que, assim, vai dar uma afundada. É. Tanto na parte emocional quanto na parte física. Porque também é aqueles momentos do questionamento, a hora que você tá vendo aquilo ali, tá? É uma cirurgia que baba 90 dias. Tem Nossa, secreção infinitamente, até o. Porque, principalmente por causa da uretra. A uretra precisa entender que ela não tá no lugar de uretra mais. Então ela começa a secretar. Olha. Então, assim, aí você para no meio daquele negócio, você perdeu o peso, você tá dentro de casa, você tá com um negócio que não para de sair secreção, você não tem posição pra ficar. Que Então, eu assim, fui fazer, que né? que eu fui fazer. E aí, assim, tá inchado, tá demasiado, tá com hematoma, tá assim. Aí você fica assim, ai meu Deus, será que vai ficar assim? E eu Será achei que não vai? demorasse mais. Na hora Eu que ela falou também achei. 5 meses, eu tô assim, Não é. parece parece que foi uma Isso, vida, Mas né? ela tá super bem, mas quanto Sem tempo que ela ficou? intercorrência nenhuma. Nenhuma, pois é. Né? Então, Sua assim, cirurgia quando foi a gente tem excelente. intercorrência, as coisas são diferentes. Pronto. Então, por exemplo, se a gente tem uma abertura de pontos maior, perda tecidual, que pode acontecer, prolapso da neovagina, que é a neovagina everter, né? Que são problemas mais sérios, né? Os pontos abrirem todos. São problemas lesão reais de que reto, existem mesmo. né? Uhum. Existe lesão de reto. Então, assim, a gente está fazendo ali um canal novo. Então, a gente pode criar uma fístula, a gente pode criar uma lesão de bexiga. Então, assim, não é uma coisa simples. Uhum. Agora, uma coisa muito importante que a gente vê de lugares que já tem muito tempo de evolução, né? Eu e o Zé Murilo, a gente treinou em Porto Alegre, que é um serviço antigo, e depois ele foi ao Rio para ver a técnica do Rio, e eu fui para Goiânia, para ver uma outra técnica de Goiânia, que também são serviços mais antigos. E aí a gente juntou para fazer aquilo que a gente achava que era bacana. E o que eles falam, os serviços experientes, que é isso.
abre ponto mesmo, baba mesmo, mas a evolução da cirurgia é muito boa. A cicatrização daquilo ali é muito boa, porque uma coisa que a gente sempre pensa assim, por exemplo, gente, infecção, o negócio tá do lado do intestino ali e tal. O índice de infecção é Que baixíssimo. ótimo. Então, assim, a gente tem algumas coisas que às vezes você fica pensando assim, gente, como que evolui bem desse jeito? Mas evolui. A evolução da cirurgia, mesmo quando a gente tem intercorrência, ela costuma ser muito boa. Mas você vê como que a nossa medicina já tá muito preparada para isso, né? Acho que agora a gente precisa evoluir em outro sentido, né? Eu acho que é importante tocar nesse assunto, Sem dúvida. né? Porque eu sei Incluindo o que, inclusão assim, nossa. como foi difícil chegar com esse Sim, serviço. Fala um pouquinho, Sim, Carol, assim, É. né? Implantar esse serviço. É porque eu vi A Todos Mirella os sabe o questionamentos que quanto- entraram aí em O foco. quanto que ela estava em processo e eu também. A gente já conversou sobre isso. E assim, é muito bom ver que a Caroline, como uma gineco, assim, se prepara para lidar com neovaginas, né? Porque. E aí a gente se questiona, gente. E quando a Caroline não atender mais? Qual vai ser a Se gineco? Deus quiser, eu vou ensinar isso para os meus aí eu residentes. falei, É isso. É, Eles ela farão é a melhor luz, né, do no que fim do eu. túnel. Sim. Ela é a luz no fim do túnel, porque assim, agora eu tenho uma Essa neovagina. vontade, esse amor aí que ela vai forte, né? passar. Eu tenho uma neovagina e aí, quem que vai me consultar? Quem vai fazer o preventivo? Quem Nossa, vai... até Porque, arrepiei. gente, Me dá vontade até de Eu chorar. juro que eu não tinha visto dessa forma. Porque assim, não é só fazer a cirurgia, a gente precisa de Exatamente. saúde pública para a Pessoas população preparadas, trans. né? Sim. Porque assim, se uma médica não está preparada para lidar com uma neovagina, quem cuida? Quem cuida, isso. pois é. E agora a gente precisa de profissionais mais capacitados ainda, né? A Conte os diversidade desafios. Conte os São desafios, muitos, Carol. né? a diversidade de gênero é uma questão. Eu também queria, só te cortando, eu queria também que você falasse o que te levou a olhar pra gente, assim. Eu ia perguntar, eu ia de Eu falei assim, paraquedas será aí. que tem alguém na família? Será que é alguma coisa, uma ligação, alguma coisa? Não sei, assim, do nada, quando eu vi ela tava lá. E aí, eu lembro que eu fui na Uro a primeira vez. Na verdade, minha primeira consulta foi na Uro. Cheguei lá na Uro, só tinha homem, né? Aí eu fiquei assim. Aí eles. Aí eu vou direto, mas não. Mas Não, meu- porque corta aqui, porque costura ali, que faz aqui, que faz aqui. Eu fiquei assim. Tá. Aí, por fim, o Zé Murilo falou assim: Não, gente, calma. Você quer ir na gineco? Aí eu falei assim: Ai, eu quero. Mas a Carol tá Aí ela falou assim: Então tá, você vai lá, você vai consultar com a Caroline, que ela é a gineco que vai fazer. Menina, quando eu fui na Caroline, e aí eu falei pra ela assim: Gente, no dia que eu fui a primeira vez na consulta, aí ela falou assim: Olha, Miraela, você sabe que eu vou precisar te ver agora, né? Então, assim, você vai lá naquele banheiro, só se você quiser, tá? Aí eu falei assim: Não, tô pra jogo. Claro que eu vou. Aí ela: Vai lá no banheiro e coloca essa camisola. Aí eu coloquei a camisola e deitei na mesa ginecológica. Posição ginecológica. Gente, Pela primeira vez. aquilo foi uma realização pra mim. Eu falei assim, gente, eu estou numa mesa ginecológica. Aí, depois eu fui falando essas coisas pra Caroline, e aí eu falei até com a Priscila, assim, a fisioterapeuta, né? Eu falei assim, Pri, olha, nem sei se a Caroline ia deixar, mas ontem eu bem coloquei uma calcinha de rendinha e eu fiquei maravilhosa com ela. Aí ela: Você tá louca, menina? Você não sabe se você pode usar calcinha pequena ainda? Eu falei: Não, eu coloquei só pra poder testar mesmo lá na minha casa, no meu quarto. Eu fiquei maravilhosa. E aí ela foi enchendo o olho de lágrima e eu: Por que você tá assim? Ela: Nossa, Mirella, uma coisa que pra mim é tão normal. Eu Pra ia falar, você. Aí eu falei coisa assim, do outro mundo, né? porque antes eu tinha que ficar pensando As em coisas vestuário ganham a todo tanto momento, significado. sabe? Eu tinha que ir no clube, eu tinha que entrar na água e ficar só assim. E aí saía pela escada quando não tinha ninguém olhando. Aí ia pra praia, não podia fazer mergulho porque você tinha que ficar preocupada com alguma coisa que fosse marcar, que fosse soltar. E aí eu fui falar isso pra ela, ela ficou assim: Mirella, eu nunca pensei por esse ponto de vista. É verdade. Não, não, que toca a gente, né? Agora você falando assim, é tudo tão simples, né? E é tão vai grande além, pra e vai você. além do ato sexual. Quando a gente fala da transgenitalização, Muito. as pessoas já logo falam assim: E aí, tá sentindo prazer, tá transando, tá o quê? Eu falei assim: Tá, isso é um ponto, né? Mas assim, É uma tem das toda né? uma qualidade de vida por Sim. trás disso, sabe? Aí te cortei, mas pode falar. Não, sem Foi problema. importante, porque a gente queria saber como é que foi. Eu falo.
Então, E a Carol já tem ela já mexe com adolescentes É, também, né? eu sei. Então já é diferente, né? Porque É. essa turminha também não é fácil. exatamente, exatamente. Eu comecei a trabalhar com criança e adolescente também sem querer, por causa de jeito, ninguém atendia, e aí eu comecei a atender. Então, acaba que quando você trabalha com criança e adolescente, você tem que estar muito próximo de todas as questões hormonais, né? E o que para a pessoa trans é uma extensão, né? É uma Uhum. forma diferente de avaliar a parte hormonal, mas, né, não deixa de ser uma endocrinologia ginecológica. Então, assim, a gente teve muitas dificuldades no hospital universitário, por conta de pessoas e de serviços que são contra, Sim. né? Por motivos religiosos, por motivos, né, internos. Então, assim, a cirurgia da Mirella foi um grande marco pessoal para mim, porque eu enfrentei grandes dificuldades para conseguir fazer isso. Com todo tipo de fala absurda, do tipo, fui questionada se eu achava que eu realmente era capaz de transformar um homem numa mulher. Oi. Falei, não sou capaz, definitivamente eu não sou capaz. Não tô transformando ninguém em nada. Tô fazendo um ato cirúrgico, físico, para alinhar o corpo dessa pessoa, a forma como que ela se Ela identifica. sente, é. Isso é completamente Papel de Deus. independente da minha opinião sobre qualquer coisa, Uhum. né? Então, assim, eu entendo o cuidado com a população em diversidade de gênero, e aí eu vou responder a sua pergunta do porquê que eu cheguei aqui. Meio que caiu no meu colo, porque quando o HU foi credenciado, eu fui chamada para ser RT da parte cirúrgica, exatamente porque eu já mexia com a parte de endocrinologia ginecológica. Mas, a Sabrina sabe, eu tenho um filho autista. Então, assim, há 19 anos, eu tenho um filho autista nível 1 de suporte, que tem 19 anos. E há 19 anos, eu tento proporcionar para ele uma vida tranquila, um ambiente melhor. Eu tento Que ele não se mostrar sinta diferente. exatamente, Inclusivo, né? exatamente. Inclusivo. Então, assim, eu enxergo a população em diversidade de gênero da mesma forma que eu enxergo o Sim. autismo, um TDAH. Eu tenho uma pessoa que naquele momento ali, naquele quadradinho que a gente considera como sendo típico, Uhum. ela tá desalinhada daquilo. Só que o que acontece? O que é típico? O que é normal? O que é normal? É. Então, assim, isso para mim é poder proporcionar, dentro do que eu faço de melhor, que é ser médica e mãe, poder proporcionar para uma pessoa Essa Uma vida. felicidade Sim, que a gente tá claro. vendo aqui É na isso. nossa frente. Então, assim, para mim é uma honra imensa eu ter a possibilidade de fazer isso. Eu jamais imaginei na minha prática clínica que eu um dia fizesse algo assim. O procedimento cirúrgico, ele é essencialmente da urologia, né? Porque a anatomia inicial é essa. Então, assim, hoje eu vejo que como que a gente pode permitir que uma pessoa tenha uma vida tranquila, em paz, Plena, né? plena, com a minha atividade médica. Não é isso que eu faço, gente. Sim. Não é isso que é ser médico, né? Exato. Curar, nem sempre, mas acolher, tratar, é isso. Fazer a diferença. Então, assim, não tem nada de especial, não tem nada de mais. É só aquilo que todos nós juramos lá atrás, quando a gente se Sim. informou. Cada um no seu lugar, mas é isso. Nossa, parabéns, É, viu? Que maravilhoso. lindo. E é engraçado que parece que caiu assim, né? Foi um presente, Foi. né, pra você. Foi um porque presente. Não foi nada Foi um esperado, né? Pelo que você presente. tá É. Foi um falando. presente. E Nada é quando por acaso, né? Não, quando eu cheguei no consultório, que eu olhei pra Caroline, eu falei assim, gente, eu me identifiquei muito. Como não a se gente, né? apaixonar, né? E a gente ficou assim. Tanto é que nossas consultas eram um bate-papo, muito bom, muito. E aí eu lembro que na véspera da cirurgia, né, teve algumas coisas que aconteceram, e aí eu mandei mensagem pra ela, falei assim: olha, amanhã eu vou internar, você vai arrasar. Ela me Isso. incentivando na véspera da cirurgia. Eu tô assim, você vai arrasar, eu confio muito em você, eu tô indo assim com toda a felicidade da minha vida.
E eu tenho certeza que a gente vai arrasar, a gente vai entrar pra história juntas. E aí eu falei assim, vamos abrir esse portal juntas. Não, tô arrepiada, gente. E aí ela pegou. Aí, tipo assim, muitas pessoas ficaram falando assim: nossa, mas você vai ser a primeira. Como assim? Você não tá com medo? Como que é isso pra você? Eu peguei e falei assim, gente, ser uma pessoa trans, uma mulher, a início, uma mulher, que na sociedade a gente enfrenta Já essa começa por aí, misoginia, Sim. negra, uma mulher preta, né? Nasci e criada na periferia de Juiz de Fora, uma mulher trans. E ter a oportunidade de abrir esse portal, eu vou ter medo de quê? Porque assim, a Exato. gente sai na rua todos os dias e a gente sai com medo. A gente vai numa balada, a gente tem medo, a gente pega um Uber, a gente tem medo. Então, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Em primeira linha, por ser mulher, né? Porque nós mulheres, a gente vive com medo. E aí eu falei, gente, não vou ter medo. Quando eu fiquei sabendo que ia ter uma mulher à frente do processo, eu fiquei ainda mais confortável. Porque vem essa questão, né, de nós mulheres termos isso, Acessibilidade, essa né? acessibilidade, essa união, Um essa outro. coisa sabe? Sim. E aí assim, quando eu fiquei nua lá na sala, que ela foi mostrando como que ia ser o caminho da cirurgia no antigo órgão, a todo momento ela falava de uma forma como se eu já tivesse feito, sabe? Já. Então eu fiquei muito tranquila mesmo. Porque assim, se as pessoas que têm um local de fala, que têm uma oportunidade de trazer as minorias, as pessoas para perto, não fizer, como vai ser isso? Porque assim, você pensa, às vezes essa pessoa que retalhou ela por ela estar fazendo esse serviço pelo SUS é a mesma pessoa que iria pegar meus 15 mil para fazer meu peito na clínica particular dela. Então, tipo assim, a trans pode ir lá e pagar para colocar um silicone. Mas ela não pode ter acesso a serviço público no SUS para fazer uma transgenitalização. Entendeu? Então, tipo assim, é uma hipocrisia muito, muito forte que existe. Entendeu? Enquanto o seu dinheiro tá ali, tudo bem, você pode fazer, Sim. Uhum. né? E assim, a gente enfrentou muita pressão e depois a gente conversou, ela enfrentou pressão dos colegas de trabalho. Eu, assim, de pessoas falando que não era pra eu ser a primeira, que não era pra eu fazer isso, que poderia acontecer um monte de coisa, que não sei o quê, não sei o quê. E pode. É. Na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª. Qualquer coisa que você for fazer, você pode arrancar cirurgia, né? extrair Com melhor um dente. cirurgião. Exatamente. É um Então, problema. assim, O que dá certo para um não dá certo É para outro. isso. Quantas gravidez não Sim, chegam a termo, exatamente. né? Não é diferente. E esses questionamentos que as pessoas oferecem pra gente, tipo, mas e se você se arrepender? Ô, gente, a gente arrepende de várias decisões na vida, né? Existe um artigo que foi publicado, acho que foi em abril, maio desse ano, que é uma revisão sistemática com tudo praticamente que se tem de literatura em relação a arrependimento de procedimentos. E aí eles comparam, esse artigo compara decisões da vida e decisões cirúrgicas, prótese de silicone, cirurgia bariátrica, que tem um índice de arrependimento muito alto, ter filhos, fazer uma tatuagem, eles comparam com isso. A incidência de arrependimento de procedimentos na população trans é abaixo de 1%. Olha. Mesmo Muito com pouca, né? todas as Porque dificuldades. eu acredito que pouco. essa Eu não mudança sabia. já Isso é começou, legal a saber. mudança já vem muito antes do que uma simplesmente a cirurgia em Exatamente. si acontecer, E é né? uma outra questão muito importante. Ninguém precisa operar nada para ser uma pessoa trans. Sim. Nem usar hormônio, nem fazer nada. Sim. Isso é Esse auto-identificação. processo começa antes. E isso não precisa da anuência de ninguém. Nem de um médico, nem de ninguém. Claro. Então, assim, a gente está aqui para poder prover a pessoa do que ela precisa dentro da necessidade de saúde dela. E eu espero muito que eu possa deixar esse aprendizado para as meninas e os meninos que Esses vêm na novos. formação da Isso. ginecologia, porque nós não temos isso em nenhuma grade curricular, não existe grade curricular
que fale do acompanhamento de pessoas trans na formação médica e nem nas residências. Então já tá Mas na já hora de cai em prova. começar. Já cai tá em na prova hora de começar a residência. grade, né? Então, assim, eu espero que daqui a 20 anos isso possa ser uma coisa completamente normal como a bariátrica, que no início, quando veio, né, aquele burburinho da bariátrica, eu espero que possa ser dessa forma Será? e que a gente tenha muito mais pessoas capazes de ter o atendimento para pessoas que já operaram, que não operaram, independente de qualquer coisa. Ai, gente, obrigada. Que mulheres fortes, potentes aí, né? Que você consiga levar isso a esses acadêmicos e força. Mirela também, né? Que toda a sua história venha só favorecer todos que estão chegando. E é legal vocês E estarem adorei. trazendo conhecimento pra gente aqui, porque a gente também não sabia, foi bom, né? E para as pessoas que estão assistindo a gente vão também um pouquinho conhecer essa parte, né? Porque é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E a gente tem que aprender também a acolher, né? Com certeza. E O é isso, assunto é o nosso extenso. podcast é isso, é pra gente acolher todas as mulheres, viu? Isso. E seja bem-vinda, Obrigada. né? Seja bem-vinda. O assunto é extenso, a gente É. queria mais. Eu acho que a gente pode fazer dias. outros. E não vou te deixar louca mais, tá, Caroline? Mas quando quiser vir, estamos aqui, Mirela, as Sem portas problema. estão abertas. Né? Eu acho que a gente Sim. tem que ter esse momento de fala. Ai, É eu muito adoro, importante vai para ser um falar para prazer. todo mundo, né? Todo mundo precisa ouvir e precisa saber que a gente quer só felicidade, né? A felicidade está em qualquer pessoa que possa fazer o bem. Isso, Né? e assim, tô muito feliz. Você é fisioterapeuta pélvica, Sou né? félvica. Ai, ótimo, isso mesmo. Porque a gente precisa de mais profissionais, né? Voltados para essa área também. Assim, Vamos juntas todas. né? E inclusive, né, a gente está falando aqui de aprendizado médico, né, grade de formação curricular, mas a fisioterapia pélvica também vai vir nessa pegada, né? Vai. Também está se desenvolvendo Vai cada se vez Como, mais, como é né? bom, assim, eu como fisioterapeuta pélvica, eu sinto muito orgulho de saber que a profissão tá se desenvolvendo, que a fisioterapia pélvica tá crescendo em todos os sentidos, que as mulheres estão podendo. Eu fui conhecer, A questão do assim, prazer mesmo, que as mulheres podem ter prazer em todos os sentidos da vida. eu conheci a fisioterapia pélvica depois da cirurgia. Tipo assim, antes me falaram que eu ia fazer fisioterapia, eu fiquei pensando, gente, fisioterapia pra quê? Pra quê? Em quê? Porque a gente imagina fisioterapia quando você quebra alguma coisa, não sei o quê. Exatamente. E aí, quando eu fui pra fisioterapia, gente, foi maravilhoso. Você aprender a controlar ali a urina. E é um né? lugar que a gente lida com muitos traumas e com muita felicidade Sim, também. muito, né? muito, muito. Às vezes eu e a Priscila, a gente ficava conversando na sala e ela fazendo as manobras em mim. E aí, quando eu falava de algum assunto que eu tinha algum bloqueio, ela falava, calma, relaxa, você ficou tensa. Aí ela já sentia, assim, o assoalho Sim. pélvico travando, Contraindo. sabe? Sim. Contraindo. Bem E aí característico. você percebe. E aí ela me passava algumas movimentações que eu falava assim, gente, eu nem sabia que esse músculo mexia desse jeito, que não sei o quê. Entendeu? Assim, é muito... Autoconhecimento, né? Muito. Vamos lá, todos Com nós. certeza. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Foi um Obrigada prazer a vocês. enorme. Adoramos. Que Prazer, entrevista muito maravilhosa. Foi Foi mesmo. muito bom. Obrigada a vocês. Gente, 1 hora de entrevista. Deus Você não é falou. mais. Falei. Som delas. Som delas. O podcast pra gente tocar no assunto.